E como eu queria que vocês contassem a experiência de vocês, né, que até a Adri estava falando, e eu quero que vocês duas falem sobre como vocês descobriram, como foi a identificação, de saber que o seu filho tinha autismo. Certo. Posso- Pode, pode. No caso dela ali foi muito óbvio, ela Uhum, não estava cumprindo os marcos da infância. Então, no caso da uhum, Verônica, foi muito nítido, ao uhum. ponto de eu me indispor com a pediatra da época que estava procrastinando desnecessariamente. Aí eu tive que ser mais incisiva e dizer: ela não está cumprindo os marcos das 20 ações, ela está fazendo uma com 2 anos. Aí ela, né, se apavorou também, ai, tem que ir urgente. E isso que eu já estava desde bebezinha, né? E aí encaminhou para o neuro. E esse neuro, que deu o primeiro diagnóstico, ele também prestou um grande serviço, porque o que é um laudo bem feito? É aquele que diz o nível do seu filho, e não é à toa, isso é para dar acesso aos direitos que essa criança tem. Então, tem que dizer qual é o nível desse autismo, quais os prejuízos que aquela criança tem e qual é o tratamento necessário. Se um laudo não tem o tratamento que é necessário, ele é um documento incompleto, inócuo. Então, assim, lá na AMA, o laudo é um dos documentos que a gente solicita para fazer a associação da família, e vem laudos que às vezes não tem o nível, que não tem o tratamento. Então, assim, como que tu vai ter uma evolução dessa criança se esse documento está incompleto? Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu fiquei anos tendo negativa do plano, porque o documento não estava completo. Então, assim, o que a Simone traz é muito importante. A gente precisa que as pessoas saibam do que se trata e que a família não fique satisfeita com meia dúzia de coisas que ela escuta em algum lugar. Ela precisa ter Uhum, sede de informação. E uhum. uma das coisas que eu aprendi na Amaro também, que é onde a minha filha é tratada, que a criança não faz o tratamento sozinha. Essa família precisa ser tratada. Sim. Primeiro, porque tem questões, né? A gente usa essa máxima. No avião, o que a gente escuta? Primeiro os adultos colocam a máscara para depois colocar nos pequenininhos. É assim, nós temos que estar bem para o nosso filho poder evoluir. Então, não existe um tratamento frutífero de uma criança, algo que dê resultado, se a família não está pegando junto. Não é 2, 3, 4 horas que a criança passa na clínica que vai resolver toda a situação dela se em casa aquele comportamento não está tendo continuidade. Então, tenho até um livro da Maíra Gaiato, que é uma das profissionais assim mais importantes no nosso país a respeito do autismo, que se chama Meu Reizinho Autista, ou Reizinho Autista, alguma coisa assim, né? Ali ela fala assim dessas questões, não é porque é autista que vai deixar fazer tudo o que quer. Então tem que ter um nível de comprometimento na educação, sim. E hoje eu sou uma pessoa que sou extremamente grata. Já teve momento na minha vida que eu não conseguia falar isso. Hoje eu tô curada e quero mais, a bola para frente, vamos correr atrás, vamos estimular, mas isso leva um tempo também de maturidade dos pais. E eu sou muito grata assim por a minha filha me dar a oportunidade de conhecer o que eu tô conhecendo sobre a diversidade humana, que no fim das contas é sobre isso que a gente está falando, né? Que Sim, um é diferente do outro e que a gente precisa respeitar, tão simples. sim. Hoje, o nosso mascote, nós temos um mascote gigante, aqueles bonecos de vestir humanizados, que se chama Aminha. Hoje e amanhã ele vai percorrer escolas do município. Tem uma canção, tem coreografia, e esse Aminha está percorrendo a escola para ensinar a neurodiversidade, né? E até a Fundação Cultural, que está fazendo o patrocínio dessa ação, em parceria com a Secretaria de Educação. E a gente está muito feliz com isso, porque se na infância a gente tivesse aprendido a viver com a diversidade, talvez hoje a gente não teria tanta intolerância de todas as formas. Mas, voltando na tua pergunta, da minha filha foi essa questão, coisas bem óbvias, falta de engatinhar, falta de fala e falta, né, de interação, ela não fixava o olhar, ela aprendeu tudo isso, fazer contato visual duradouro no tratamento e com a continuidade em casa, a apontar com o dedinho o que ela quer. E aí tentamos a fala, ainda não se manifestou e a gente está num processo agora que é quase que um idioma, né? Que é a Uhum. comunicação aumentativa e alternativa, que é através de um equipamento, de um tablet específico com ali um aplicativo
que vai ser a voz dela, tanto para a gente conversar com ela, quanto para ela conversar conosco. Então, estamos todos aprendendo nesse processo e essa é a verdade da minha filha. Diferente de outros que apresentam a fala, e enfim, né? Então, essa foi a nossa história. Agora, Simone. Do Arthur, na verdade, também teve dificuldade da fala, né? Ele com 1 ano de idade também não falava, ele só apontava o dedinho. Mas como a gente é mãe de primeira viagem, a gente achava tudo muito lindo, né? E ele tinha umas obsessão por alguns objetos estranhos, ele não brincava com brinquedo. Os avós, imagina, enchiam ele de brinquedo e tal, e ele sempre andava com um palitinho. Eram uns matinhos, só que detalhe, o matinho, nós tínhamos que colher todos os dias o matinho. E tinha que ser um matinho de um tamanho específico, de uma grossura específica, exatamente. Então passou por muito tempo esses objetos estranhos. Depois passou para sacolinha plástica. Tu era da tempo da massinha de modelar, então ele andava com um monte de massinha de modelar na mão. Que ele segurava assim, ó, que era uma bola cheia de massinha. Exatamente. Aí agora teve as caixas de papelão. Caixa de papelão, menina do céu, eu ia no mercado, cada corredor ele queria trazer uma caixa. E às vezes tinha vezes assim que eu tinha uma quarto de visita assim, tinha mais de 30 caixas de papelão. E todos os tamanhos, enfim. Mas assim, o marco mesmo foi com 8 meses, quando a pediatra falou que o marco da carteirinha dele, do cérebro, do tamanho do crânio, tá um pouquinho acima da média. Aí ela, mãe, leva no médico e tal, no neurologista, e nós levamos. E desde então a gente vinha fazendo acompanhamento, e aí com 3 anos saiu o laudo mesmo dele, mas foi um laudo também muito precário, né? Até porque era coisa nova pra gente, a gente também não sabia muito o que era autismo, sabia que ele era extremamente agitado, que ele não falava, que ele não olhava nos olhos, a gente achava até que ele tinha problema auditivo, porque a gente chamava, gritava, fazia N barulhos e ele não esboçava nenhum sentimento. Na verdade, a gente chorava, ele ria, ele andava muito na ponta dos pés, muito, muito, muito. E ele era tava frio, ele queria andar pelado. Do contra. Sempre do contra. Então, assim, às vezes era um inverno, assim, ele tava de cueca e meia. Era o máximo que eu conseguia colocar nele. Então, assim, aí com o tempo a gente foi aprendendo a lidar. E nós, literalmente, fomos aprendendo a lidar com ele. E é engraçado que quando ele nasceu, eu fiz uma brincadeira com o médico, eu falei assim pro doutor. Falei assim, doutor, e aí? Nasceu um manual de instrução? Dele, não, esse não nasceu, mãe. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Não nasceu, a gente tem que criar. E é engraçado que daí eu criei um manual de instrução para o Arthur. Eu fiz uma agenda com todas digamos assim, as habilidades dele, o que ele gostava, o que ele não gostava. E cada lugar que ele ia na terapia, ele andava com a agendazinha dele, que era o manual de instrução dele. E cada terapeuta colocava um ponto, mãe, hoje ele fez isso, ele não gostou daquilo. Então a gente foi contribuindo isso. Porque a minha preocupação sempre como mãe não era simplesmente transferir a responsabilidade para uma instituição, para a escola, para a terapia, mas eu queria estar junto. Por quê? Porque ele ia voltar para casa. E eu queria aprender a lidar com ele. E eu preciso aprender a lidar com ele. Hoje ele está com 11 anos, está entrando na puberdade, e agora? Sexta-feira eu tenho consulta com a psiquiatra, eu já tenho um monte de perguntas para fazer para ela, eu vou dizer assim, pois é, doutor, e agora? Tem uns momentos estranhos agora, e como é que eu vou fazer? Né? Porque assim, ele é um indivíduo que está se conhecendo o corpo, né? Ele é autista, não entende o que está acontecendo, e ao mesmo tempo você tem que incentivar, porque ele está conhecendo, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar para ele que aquilo tem lugar e hora, entendeu? Então assim, são N situações, por isso que eu falo, pais responsáveis estão próximos de um indivíduo autista, estudem, se interessem, leiam, porque assim, não é fácil, é uma gama de N possibilidades, como a mesma Luísa falou. Então assim, o meu autista eu consigo lidar, mas talvez se eu tivesse com a V, eu teria dificuldade, porque é um outro indivíduo, é uma outra condição, entendeu? E é assim no dia a dia da gente, no trabalho, na fila do supermercado, você andando na calçada, ver um indivíduo de uma forma, né, diferente. Então, assim, às vezes, não só julgar já é o suficiente.